Bom dia, meu nome é Priscila Raal, eu trabalho no SESC São Paulo, trabalho na gerência de ação cultural. Durante bastante tempo eu trabalhei nas unidades mesmo do SESC, fazendo programação musical, mas hoje em dia eu estou nessa gerência técnica. Esse ano eu coordenei o SESC Jazz, que é o nosso festival anual internacional de jazz. Sou a primeira mulher a coordenar o SESC Jazz. E nos últimos anos tenho coordenado o Festival SESC de Música de Câmara, que é bianual. Então, eu coordenei no ano passado, coordenarei no ano que vem. E, fora isso, a gente dá as diretrizes curatoriais para as unidades de programação, tudo mais. Eu sou a pessoa que é a ponte do SESC Consolação sobre o Instrumental SESC Brasil. Então, eu sou a pessoa da gerência de ação cultural que fica em contato com o instrumental e com outros programas do SESC, o nosso programa de educação musical, centros de música, etc. A gente conversa mais daqui a pouco. Eu já vou começar com uma pergunta, né? Já apresentei aqui a Priscila e a Fer. A gente tem, nossa mesa agora é a produção do espetáculo Mulheres nos Bastidores. A gente tem duas possibilidades, que é as mulheres, né, na produção independente e as mulheres que estão na produção via institucional. Queria começar, então, Priscila, que você já está com o microfone, para você falar um pouquinho dessa sua atuação através, né, da produção nos bastidores institucional. Acho ótima essa pergunta, isso que eu ia dizer. Acho que o interessante dessa mesa é ter uma pessoa que está mais à frente dessa produção independente, embora tenha trabalhado muito em instituição, e eu falando desse ponto de vista do institucional mesmo, né? Então, eu digo até assim, enquanto mulher mesmo nesse meio, eu estou num ponto muito privilegiado, porque eu estou numa instituição extremamente humanista, que não tem fins lucrativos, que está muito preocupada com questões de equidade e tudo mais. Nosso diretor, que acaba de partir, né, Danilo Miranda, era um humanista intelectual, então eu sempre fiquei um pouco protegida, mas é claro que, enfim, eu estou sempre... É claro que tem questões no SESC, gente, não estou dizendo que não tem, mas a gente observa muito o que acontece, né, nesse meio de bastidores, inclusive porque a gente trabalha com pessoas de fora do SESC o tempo inteiro. E eu queria dizer que eu achei muito desafiador quando fui convidada para estar aqui. Aliás, obrigada, Beth, parabéns pelo seminário, pelo BDMG mesmo, instrumental, que eu já estive 2 vezes, enfim, muito maravilhoso o que vocês fazem aqui. E eu achei desafiador justamente porque a minha reflexão sempre, e a minha pesquisa, eu tenho um artigo publicado sobre a posição da mulher artista, a posição da mulher no palco, né? Eu sou bacharel em piano, não sou pianista, não trabalho com isso, trabalho, né, assim, nessa área dos bastidores mesmo, mas eu já refleti muito sobre isso, inclusive, sobretudo, na música de concerto, que é muito hierarquizada, tudo, mas eu nunca tinha refletido muito sobre a posição da mulher nessa área da produção mesmo, embora a gente observe, né, a gente veja o tempo inteiro. Então, eu até queria pedir licença para vocês para fazer assim, alguns paralelos das reflexões que eu fiz, que eu já tinha feito sobre a mulher artista e o que eu pensei agora por causa dessa mesa, e conversando com muitas amigas que são produtoras, tudo, e eu tentei entender um pouco assim como essas coisas se relacionam. Então, em primeiro lugar, uma das coisas que eu pensei é que o patriarcado ele tem lugares próprios, né, reservados para nós mulheres. Então, você tem, por exemplo, o lugar da diva, que parece um pouco um lugar de privilégio, mas, na verdade, é uma objetificação total, né, da mulher, assim, é aquela mulher que é um bibelô, né? E você tem, por exemplo, o lugar do cuidado, né, que até foi a redação do Enem, que foi falado aqui já, né, nessas falas anteriores, tudo. E uma coisa que a gente sempre percebe, por exemplo, na música de concerto, é que, por exemplo, existem alguns concertos que são para orquestra e instrumento solo, por exemplo, para violino e orquestra, para piano e orquestra. E é muito mais fácil você ver a mulher nesse lugar de destaque, que é a solista, você vê uma mulher violinista fazendo solo do violino, do que você vê uma mulher sentada na cadeira da orquestra. Porque esse lugar da diva, esse lugar nos é permitido, esse lugar do bibelô, daquela pessoa que vai brilhar e tudo mais. E tem orquestras que você quase não tem homens. Hoje em dia, isso está bem mais equilibrado, né? Mas tem até casos, por exemplo, tem uma orquestra de Viena que era proibido contratar homem, uma orquestra nacional, e, por lei, não se contratava homem. Não se contratava mulheres, obrigado, olha o ato falho. Não se contratavam mulheres. Então, por lei, nessa orquestra de Viena, não era permitido contratar mulheres, e é muito difícil você ter um arpista homem, porque também tem os instrumentos que são reservados para mulheres, instrumentos reservados para os homens. Quando é um instrumento reservado para o homem, ele está num lugar de privilégio, também as mulheres não conseguem entrar. Quando é um instrumento reservado, né, assim, historicamente, a mulheres, como é o caso da harpa,
eles não encontravam um homem que soubesse tocar harpa, então eles estavam contratando há 20 anos a mesma mulher temporariamente. Ela tinha um contrato temporário, que era renovado, renovado, renovado em 20 anos, todos os homens da orquestra com estabilidade e tudo mais, e essa mulher tendo um contrato temporário renovado frequentemente. Foi assim por 20 anos, até que essa orquestra foi tocar nos Estados Unidos, em 97. Teve várias manifestações das mulheres de lá que não queriam que a orquestra tocasse. E aí, finalmente, mudaram a lei e ela foi contratada 20 anos depois, porque eles não achavam um homem que soubesse tocar, né? Assim, era isso que acontecia. Então, no mundo da música de concerto, é muito comum isso, você ter alguns lugares reservados às mulheres, que, às vezes, parecem um pouco esse lugar de privilégio, mas que, na verdade, é o que é permitido a elas, né? Assim, a cadeira da orquestra não é. E eu fiquei pensando no mundo da produção, que esse lugar do cuidado é mais reservado às mulheres. Então, a produtora, assim, muitas produtoras com as quais eu conversei me falaram que tem artista que considerava que elas eram uma babá, né? E realmente, acho que tem muitas... eu até estava vendo uma moça chamada Nerie Bento, que é da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, e numa entrevista ela falou que, hoje em dia, 100% dos homens do mainstream do hip hop têm suas carreiras e imagens geridas por mulheres, seja no mundo da produção, seja na assessoria de imprensa. Só que essas mulheres, quem está brilhando lá é o homem, né? Essas mulheres estão lá assim, cuidando da carreira deles. Então, esse lugar do cuidado é permitido. A gente tem muitas mulheres produtoras extremamente competentes. Agora, é mais difícil você encontrar mulheres na técnica, né, como foi dito aqui agora há pouco. Mesmo na técnica, é mais difícil você encontrar a técnica de som do que encontrar na técnica de luz, porque as pessoas têm uma ideia de que a imagem, as cores, assim, é colocar a mulher em círculos muito específicos, como se ela não pudesse lidar em todos os outros, né? E mesmo quando eu falo que temos mulheres, então esse é um lugar reservado para mulheres, esse lugar do cuidado, mas é claro que todas as produtoras, né, todos nós aqui teremos relatos, né, terríveis de dificuldades que as mulheres passam sempre, e para qualquer produtor é muito mais difícil chegar em algum lugar do que para um homem. Tanto porque a gente precisa se provar o tempo inteiro, para os outros, né, a gente tem que ser absolutamente genial para conseguir ocupar um espaço que os homens medianos, normais, estão ocupando, mas também porque a gente tem uma dificuldade de se provar para a gente, né? Tem toda essa questão da confiança mesmo. Algumas produtoras incríveis com quem eu falei, estava conversando ontem no aeroporto, aqui com a Fer, e eu tinha conversado há pouco tempo com a Melina Rickson, a Mel, que faz o Porto Musical, e ela me falou isso, que para ela deixar a sociedade que ela tinha com um homem, que era um cara muito legal, que ajudou super ela, tudo, mas para ela acreditar que ela podia ser uma produtora independente, demorou muito. E os homens vão lá e se jogam, porque para eles isso é permitido, é fácil. Eles escutam desde criança que eles vão conseguir, que eles são maravilhosos, que o que eles fizerem está bom, né? Assim, quando eles fazem uma coisa normal, assim, normal, está ótimo. E para as mulheres é muito mais difícil você ter essa confiança. Então, acho que eu percebo muito isso assim nesse mundo dos bastidores, sabe? Assim, embora eu esteja aparada por uma instituição, eu sou uma CLTista. Eu trabalho com outras pessoas que também têm uma cabeça humanista, e, na verdade, eu estou do ponto de vista do contratante, né? Então, tem essa facilidade também. Eu não tenho que ir lá ser aquela pessoa que tem que negociar. Quer dizer, eu negocio o valor, mas eu negocio do ponto de vista do contratante. Mas, enfim, tem muitos lugares em que as mulheres têm mais dificuldade de se colocar, assim, elas têm mais obstáculos, elas não têm dificuldade, elas têm mais obstáculos para se colocar do que os homens. E isso é muito evidente, assim, do ponto de vista de quem está do lado de cá, dos bastidores. E, para mim, foi muito interessante assim, conseguir olhar essas pontes, sabe? Como muita coisa que eu via que acontecia no palco e sobre as quais eu já tinha refletido, elas se repetem, de alguma maneira, nos bastidores, ainda que de outro ponto de vista. Obrigada. Fer, vamos falar do ponto de vista agora da produção independente também. Vamos lá. Então, Tá. Acho que tá. Bom, interessante você me fazer essa pergunta como produção independente, porque eu ainda estou me acostumando com essa ideia de ser uma pessoa independente, né? Eu estou agora, essa semana está fazendo 4 meses que eu saí da Natura, onde eu fiquei 15 anos à frente do Natura Musical, de toda a estratégia de música e de cultura, e estou me vendo nesse lugar agora como
uma pessoa num momento sabático, num momento independente ainda. Mas toda a atuação que eu tive ali à frente, né, de Natura Musical, na Natura, ela passava muito por esse universo da música independente, da produção cultural independente, de pequenos e médios empreendedores. Então, acho que eu tenho alguma história para contar. Mas também, um pouco da nossa conversa vindo para cá, eu comecei a fazer a reflexão da minha própria trajetória, né? Antes de olhar e trazer o que eu observo enquanto mercado, mas olhar a minha própria trajetória, essa falta de referências, né, que a gente estava falando. Quais eram as mulheres, né, que estavam em posição de liderança dentro de empresas? Quais eram as mulheres negras que estavam em posição de liderança dentro da própria empresa onde eu estava? Então, eu acho que, vindo para cá, e por isso eu agradeço demais o convite, Rê e Beth, por estar aqui trocando com vocês, para mim foi uma autorreflexão, né, assim, de autopercepção, de revisitar um pouco a minha carreira, o lugar que eu ocupei enquanto uma liderança, e observar o mercado onde eu estava inserida. E muito do que eu vim pensando era muito nessa perspectiva de que é preciso estar atento e forte o tempo inteiro, né? Então, essa sensação de que a gente não pode dormir no ponto, né? A gente tem que estar sempre atento a quais os sinais, né? Quais os sintomas, né? Que aquela organização, que aquela cultura, aquele contexto está demonstrando para a gente, de alguma forma ter uma intenção de mudança, de forma muito consciente, de forma muito comprometida, de fato, né? Então, esse lugar da produção cultural me pegou quando eu era muito jovem, né, uma pré-adolescente. Minha família é de Minas, é de Uberaba, Minas Gerais, e eu lembro que eu estava com cerca de 13 anos, eu fui no meu primeiro show, que uma prima minha me levou para assistir Milton Nascimento, em Uberaba, no ginásio lá da cidade. Eu não conhecia nada, né, de música, assim, era o meu primeiro show. E eu lembro que aquilo me picou, né, de um jeito de, nossa, quanta beleza, né, é possível produzir a partir da música, né? Eu me lembro que eu era uma criança, 13 anos, eu chorava e falava assim, eu quero, de alguma forma, trabalhar com isso, eu quero, de alguma forma, viver disso. E eu lembro que eu voltei para casa e falava, né, meu pai era administrador de empresas, minha mãe dona de casa, né, mãe em tempo integral, falava, nossa, acho que eu quero trabalhar com música, foi tão lindo, tal. Que isso? Isso não é profissão, né? Você tem que arrumar uma profissão. Meus pais, né? Não, você vai ter que arrumar uma profissão. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Na época, o mais velho já estava começando essa coisa de fazer vestibular. E a gente conversando, o que você quer ser, então, né? Ele foi para a área de programação de sistemas e falava, isso é uma profissão. Eu assim, mas o que eu vou fazer, então, né? Se eu quero trabalhar com esse negócio aí, que eu nem sei o nome que tem. E eu lembro que, na época que eu fui fazer faculdade, eu realmente não tinha parâmetros, não tinha referências, né? E eu fui fazer relações públicas na Unesp de Bauru. Logo que eu cheguei na faculdade, logo nos primeiros trabalhos, as disciplinas, organização de evento, era sobre isso que eu queria trabalhar, né? Então, eu comecei a produzir festivais que estavam chegando na cidade. Eu lembro que era o começo do Skol Rocks, festivais da Skol, 1997. E foi ali que eu comecei a entender, realmente, é com isso que eu quero trabalhar. Eu gosto de produção cultural, eu gosto de produção musical, gosto desse universo, mas não tinha referência. Não tinha referência. Então, ali, para mim, era muito uma sensação de que, se não tem referência, a gente tem que inventar a referência, né? A gente tem que se juntar com gente que está imaginando a mesma coisa que a gente, tem que fortalecer nesse contexto, tem que formar rede de apoio, realmente, né, rede criativa,
para começar a inventar um novo contexto, um novo mercado. Isso lá em Bauru, né, lá em 90 e tantos. Então, quando eu me formei e fui para São Paulo, primeiro eu comecei trabalhando como assessoria de imprensa, era o jeito que tinha para, né, dar continuidade ali à carreira profissional, mas realmente eu não tinha ainda me realizado nesse contexto, e aí que eu fui migrando realmente para esse universo da produção musical, produção cultural. Só um minutinho, sempre me acontece isso. E foi quando eu comecei a trabalhar na época, na arte cultura, fazendo planejamento de políticas para investimento em cultura, para Votorantim, para algumas empresas, que eu sempre olhava, os contratantes eram sempre homens, os gestores eram sempre homens. Eu não tinha pares como mulheres, né? Então, é uma coisa que eu fui me dar conta muito tempo depois, né? Eu fui começar a trabalhar na Natura em 2008 como uma profissional independente. Na época, eu já estava no universo de gestão cultural, já tinha trabalhado na Cinemateca Brasileira, fazendo coordenação de alguns projetos, de alguns programas. E a equipe da Natura tinha inventado esse negócio do Natura Musical, um programa de incentivo à cultura. Só que lá dentro da empresa não tinha ninguém que tinha um conhecimento de gestão em cultura, não tinha ninguém que tinha uma expertise de lidar com esse universo. E aí me contrataram como uma pessoa terceira para fazer esse relacionamento, tanto com os projetos quanto para ajudar a direcionar para dentro da empresa, traduzir essa linguagem do universo dos projetos para o marketing, para a comunicação. E foi criando esse espaço, né, que eu fui construindo a minha cadeira até me tornar CLT, até me tornar ali a gestora, a liderança responsável. Então, eu trago muito isso porque é importante a gente estar atento, né, a esses contextos e fazer uma crítica a esses contextos de forma muito intencional, né? Se realmente não tem uma mulher na sala para uma discussão, se não tem uma pessoa negra dentro da sala para a gente discutir, se não tem uma pessoa trans, né, uma representatividade de gênero, uma pessoa com deficiência dentro da sala para a gente discutir, tem algo que está faltando. Então, eu sempre comecei a perceber, por este lugar da atenção, onde eu ia colocar a intenção de mudança. Como é que eu colocava, de alguma forma, em critérios de avaliação dos projetos, como é que eu colocava no processo de formar as curadorias que iam selecionar os projetos, algum critério de diversidade, algum critério de inclusão. Porque era dessa forma que eu via o meu lugar de poder fazer algum tipo de mudança a partir de uma perspectiva muito pessoal que eu fui vivenciando ao longo dos anos, de não encontrar pares, de não encontrar realmente pessoas que eu pudesse ter como referência. Então, se não tinha referência, a gente cria a referência, né? Então, eu me lembro de uma mudança muito importante que a gente fez no programa Natura Musical, que todo ano a gente abria, né, os editais de distribuição dos recursos. E, até então, até, se não me engano, 2012, 2013, a curadoria era feita por cerca de 4 pessoas. Então, a gente abria edital, recebia 1.000 e tantas inscrições, e a gente selecionava, sempre, né, convidava cerca de 3 a 4 especialistas do mercado para conseguir fazer o julgamento dos projetos e indicar para a gente quais eram os mais relevantes. Não era não era o espelho de diversidade, né, da música brasileira. Como é que 3 pessoas, 4 pessoas poderiam julgar a música do Brasil de uma forma mais ampla? E aí também comecei a observar, em geral, eram 3 homens. Tinha uma mulher. Ou, no máximo, eram ali 2 homens, uma mulher.
não tinha essa representatividade. E aí sempre, né, tinha uma desigualdade do espaço da fala, né, da legitimidade da fala, né. Então, eu me lembro que, em 2014, se não me engano, a gente começou a fazer curadorias mais amplas. E a gente começou a colocar, por exemplo, esse critério, esse marcador de gênero, de raça, de regiões, né, do Brasil, na curadoria, porque assim a gente ia conseguir formar um olhar, de fato, mais diverso, mais inclusivo, para julgar os projetos que a gente estava selecionando. E o resultado apareceu. Então, dos projetos que a gente começou a patrocinar, a gente começou a observar que tinha equidade. Cerca de 50% de projetos eram liderados por mulheres negras, por mulheres. Depois, a gente começou a perceber, por ter marcadores também raciais, que a gente chegou em 54% dos projetos que tinham liderança de pessoas negras. A gente começou a ter representatividade realmente de todos os estados. Então, quando eu falo de ter atenção e intenção, é um pouco questionar o tempo inteiro se não está faltando alguém no espaço de conversa, se não está faltando alguém no espaço de reflexão, no espaço de decisão, e se não tem formas de ampliar essa perspectiva. Porque, na hora que você amplia a perspectiva, você já está promovendo algum tipo de mudança, né? Algo se desloca. Você cria outras formas de simbolizar, de representar, de criar imaginários, né? E caminhos diferentes. E, na hora que você coloca isso como uma intenção, isso vira uma política, isso vira uma métrica, isso vira um compromisso de longo prazo. E aí você pode mudar o efeito da mudança que você vai causando. Então, eu acho que muito da perspectiva que eu trago, né, assim, enquanto observando a minha trajetória, a trajetória ali à frente de um programa, de uma instituição, né, como da Natura, o Natura Musical, e observando esse mercado, né, de cultura, de música independente, muitas vezes escapam justamente essas duas palavras, atenção e intenção. Então, a atenção de, às vezes, não colocar cuidado, estudo, dados, para embasar, de fato, uma proposta, para embasar, de fato, uma proposta que vai gerar algum tipo de mudança. E, ao mesmo tempo, de intenção, no sentido de perseguir uma métrica, uma política, um compromisso, um plano mais de médio e longo prazo. Então, um pouco do que eu venho observando e aprendendo com essa trajetória. Posso pegar um ganchinho aqui do que a Fê falou? Gostei muito da sua fala, Fê, acho que, enfim, vai muito na linha, né, do que a gente faz no SESC, mas acho que um ponto importante que você falou, que eu gostei muito, é a gente ver quem está na sala. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum a gente ver, hoje em dia, festivais que têm, sim, uma preocupação de ter mulheres, né, na liderança, de ter pessoas negras, enfim, em todos os palcos, tudo mais, mas, muitas vezes, você vai olhar a comissão curatorial desse festival e é toda formada por pessoas brancas, ou formada por homens, né? Então, acho que isso também é uma preocupação importante, a gente tem que observar, tem que ter um estranhamento. Estou repetindo o que a Fer falou. Tem que ter um estranhamento não só se não houver mulheres no palco, pessoas negras no palco, mas se não houver mulheres na técnica, a gente tem que achar estranho, tem que falar, ué, como assim, não acharam uma técnica? Uma mulher que fosse técnica de som, assim, em São Paulo inteira, estou falando lá da nossa cidade. E é importante olhar a comissão curatorial, né? Assim, aquele bando de homem branco fazendo curadoria e colocando, muitas vezes, pessoas negras, mulheres, etc., nos palcos. Mas por que não tem mulheres na curadoria, muitas vezes? Né? Assim, isso a gente precisa ficar atento. Essa última edição do Sesc Jazz, a gente fez questão de ter pessoas negras em todas as comissões, a de divulgação, a de curadoria, a de técnica, a de contratações e logísticas, a de, enfim, em todos os pontos, foi uma preocupação mesmo intencional. Né? E isso a gente vê o resultado praticamente imediato, porque você cria também um senso de espelhamento, né? Na hora que você coloca também não uma pessoa negra diante, né, de ali outras 10, ou uma mulher diante de outras 5 para julgar os projetos. Então, você criar também formas de criar esse espelhamento
que fortalece a narrativa, né, e fortalece a perspectiva, fortalece o pensamento um pouco mais aberto, é uma forma de dar a legitimidade, dar a condição daquela mudança acontecer, né? Então, eu acho que tem essa coisa de naturalizar esse estado de estranhamento para si próprio e também nos ambientes onde a gente frequenta. Eu cheguei a um ponto que eu já era a pessoa que entrava na sala e gerava esse incômodo. E as pessoas já sabiam, lá vem ela de novo. Senta que lá vem ela questionar, cadê minhas manas? Né? Cadê meus pares aqui? E isso foi educativo para as outras pessoas dentro da companhia também, de naturalizar neste lugar, de se questionar e se colocar num lugar de aliado também nessas mudanças, né? Então, muito do que acho que a Michelle estava falando, né? Ela não é uma pessoa, né, muito do embate, mais da diplomacia, mas que eu fui aprendendo também como fazer, né, aliados, construir pessoas, assim, pontes, né, para formar redes de pessoas que estejam alinhadas com a visão, com a intenção de mudança. Eu acho que todo mundo que está aqui dentro dessa sala tem a mesma convicção, né, que a gente. Do jeito que está, não dá para ficar. Então, se não dá para ficar, como é que a gente se junta aqui e pensa uma possibilidade diferente? Não importa, né, aqui se somos mulheres e os homens, não é uma questão de uma polaridade, né, mas como a gente constrói realmente uma narrativa, uma forma, né, um ambiente de diálogo que vá realmente promover uma inclusão, né? Então, também não é ficar no campo do numérico, né? Então, tem que aqui criar um sistema, vou colocar aqui a cota, lá vem a pessoa negra, lá vem a pessoa mulher, lá vem a pessoa com deficiência, lá vem a pessoa trans para compor o ambiente, né, e dar um checking ali nas minhas metas de inclusão e de diversidade. Porque isso também não é suficiente por si. Então, como você constrói esse ambiente, né, que é inclusivo, de fato, a partir de um acolhimento, de um senso de, sim, o estranhamento, o questionamento, ele é angustiante para todo mundo, mas ele é importante, porque se a gente não criar essa fricção, a gente vai continuar perpetuando dinâmicas, processos que são excludentes, né? Então, eu acho que também fazer essa reflexão sobre como construir os ambientes de forma, de fato, acolhedora, de fato, inclusiva, né? Eu queria fazer duas perguntas. Está funcionando esse microfone? Tá, né? Para as duas, né, Fê e Priscila, vocês observam, por exemplo, nessa questão do quem que está na sala, com quem que a gente está falando, está faltando alguém nesse espaço de conversa, se vocês observam diferenças numa empresa pública e numa empresa privada. Onde está a maior dificuldade? Porque eu tenho uma vivência também, sabe? Vou compartilhar, claro, mas eu queria ouvir de vocês primeiro. Puxa, para mim talvez seja um pouco difícil falar sobre isso, porque o SESC é uma empresa privada, né? Ele é uma empresa privada mantida pelo setor de comércio, turismos, mas é uma empresa de interesse público. Então, eu, na verdade, só tenho experiência no SESC, gente. Eu não tenho, assim, a experiência que eu tenho com outras instituições são essas parcerias que a gente tem, como com o BDMG, enfim, e muitas outras. Mas assim, acho que eu posso falar da minha vivência do SESC, que existe uma intenção da instituição nesse equilíbrio, né? Recentemente, até, o SESC contratou o CERT para fazer uma análise mesmo, um censo, de quantas pessoas brancas, pretas, homens, mulheres, trans, com quais orientações sexuais, com quais religiões, etc., como isso estava equilibrado e como tem se dado nos últimos anos a progressão de carreira dessas pessoas para ver se tinha um desequilíbrio. Se entrava uma porcentagem X de pessoas brancas, de pessoas negras, e aí, anos depois, as pessoas brancas estavam com salários melhores e as pessoas negras não, por exemplo, né? E foram, sim, observados, apesar de ter uma preocupação, uma intenção, foram observados, sim, desequilíbrios, e hoje está se fazendo um esforço de compensar isso, de equilibrar, né, essas proporções.
E é interessante isso, porque, às vezes, algumas pessoas ficam um pouco incomodadas, falam, nossa, nessa última leva de promoções, promoveram uma pessoa branca e todas as outras pessoas negras. Sim, porque se você está fazendo um esforço consciente pelo equilíbrio, é desse jeito que você vai fazer. Se você está fazendo, sei lá, uma comida, e você colocou muito de um ingrediente e menos de outro que deveriam estar equilibrados, você não vai ficar colocando os dois na mesma proporção e esperar que uma hora vai equilibrar. Não, você vai colocar mais do ingrediente que está faltando para a sua receita dar certo, né? Então, acho que é interessante isso. Apesar de eu estar numa empresa que tem essa preocupação e tem essa intenção, ainda existe desequilíbrio, né? Então, é um processo, e é o que a Fê falou, a gente tem que exercitar esse estranhamento, a gente não pode achar normal, a gente tem que estranhar, a gente tem que comentar, tem que colocar, mesmo que isso seja desconfortável para quem está perto, a gente tem que colocar, para que um dia seja o contrário, né? Que as pessoas estranhem. Enfim, se hoje em dia estranham quando a Flora, que estava aqui, técnica de som, está fazendo o som, espero que no futuro seja realmente natural estranhar e não ter uma mulher fazendo, né? Nossa, mas não tem nenhuma, né? Isso a gente tem que estranhar agora de propósito, conscientemente, para que esse estranhamento se naturalize, né? É isso. Eu acho que esse olhar, né, de quem está na sala, ele tem que ser o tempo todo, né? A gente tem que exercitar isso, né, e estar observando isso o tempo todo, porque às vezes a gente mesmo não percebe que não está dando a devida importância a isso. Não, total. E trazendo da perspectiva privada, né, ali observando mesmo dentro da Natura e outras grandes marcas, cada vez mais elas têm sido cobradas dos seus consumidores, têm sido cobradas de investidores, têm sido cobradas, né, de marcadores de ESG, de políticas de inclusão, políticas de diversidade, mas as empresas são reflexo da sociedade como um todo. Então, se não tem uma intenção, e aí colocar a métrica e perseguir o compromisso e fazer políticas realmente, né, de equidade, de balanceamento entre essas disparidades, isso fica no campo só discursivo, só no campo da narrativa, né? Então, eu tenho visto muita cobrança, né, das marcas, e as marcas reagindo melhor e de forma mais acelerada a essas políticas de inclusão, né, seja questões de gênero, questões de raça, mas ainda as empresas são um reflexo dessa desigualdade social que a gente tem, né, como um contexto geral. Então, eu acho que é do nosso papel, enquanto consumidores, pressionar marcas, e enquanto cidadãos, pressionar também nos nossos representantes, na hora de escolher nos nossos representantes, na hora de participar, né, de fóruns de discussão política. Então, acho que é um papel, né, que a gente precisa também se acostumar a cobrar quem é que está, no final das contas, representando a gente enquanto sociedade, seja no campo político ou mesmo no campo privado, porque na hora que eu faço escolha por comprar de uma marca ou de outra, né, eu estou fazendo uma escolha para onde aquele dinheiro, o meu dinheiro, né, o meu esforço está indo. Então, eu acho que é um ponto que talvez as empresas estejam reagindo de uma forma mais ágil, porque tem uma cobrança, né, de resultado financeiro, de valor de marca, que os consumidores e a sociedade vêm cobrando cada vez mais de forma mais atenta, mas que, de forma geral, por ser um reflexo de sociedade, também os governos e as empresas públicas, elas vão começar a ter que rever as suas políticas de inclusão também, né? Assim espero. Eu trabalho numa empresa pública, de comunicação pública há 20 anos, e tem duas formas de ingresso, que é ou através do concurso público, né, que aí não olha nenhuma dessas questões. O último concurso foi em 2004, então era uma época que acho que ainda não tinha as cotas, né? Depois disso, não teve mais concurso, e a outra forma de ingresso é através de cargos comissionados. E, ouvindo vocês, eu comecei a observar isso. Não existe nenhum tipo de condução para que seja olhada essa questão. Quem está na sala para a gente ouvir, para a gente conversar. Isso nunca é colocado. Então, quem
que teve aqui antes, que falou de uma empresa de consultoria, que eu falei, até vou pedir a indicação. A Cris, né? Então, falei, vou pedir a indicação, porque isso é uma... vocês, enquanto vocês falavam, eu comecei a olhar isso, a gente acabou de formar lá um conselho curador, e aí eu estou olhando quem que é que representa o conselho curador, e eu fiquei meio assustada. Então, assim, só que eu acho que nas empresas públicas essa cobrança tem que vir do público. Vem do público, vem do público. Nisso tem um papel importante, obviamente, das redes sociais, da imprensa, de apontar essas disparidades, né, que estão se apresentando, né, como um sintoma mesmo da nossa cultura, um sintoma do nosso tempo, e de que não dá mais para aceitar. Então, é importante também a gente ter esse lugar da crítica, na hora que vem um resultado de um edital, na hora que vem o resultado de um processo eleitoral, na hora que vem o resultado, né, de qualquer que seja o processo, questionar, esse resultado me representa a sociedade que eu quero, né, viver, né? Isso representa o universo que eu me sinto, de fato, incluída, né? Então, eu acho que cada vez mais, né, as pessoas vão ter esse, assim espero, né, mas a gente já observa, ter essa atitude de uma atenção e de uma crítica. E aí, tanto empresas públicas, quanto privadas, quanto nossos representantes governamentais, eles têm que responder, né? É uma demanda de mudança, né? Eu acho que, por muito tempo, vozes foram invisibilizadas e que não dá mais. Então, aqui, que bom esse espaço, né, de mulheres na música. Olha a importância da gente estar aqui. Não tinha espaços assim há 5 anos. Acho que o WME foi um dos primeiros a começar a puxar essa pauta de forma tão afirmativa. E olha onde a gente está conseguindo chegar, né? A ponto, por exemplo, esse final de semana a gente teve o festival Rock the Mountain no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e toda a programação, 100% do line-up, era mulheres no palco. 100% do line-up. Isso foi histórico. Isso é uma conquista, e conversando com a Monique, com a Cláudia Seff, que são líderes, as idealizadoras do WME, isso estava no ideal delas de 10 anos atrás. A Cláudia, como DJ, observava e falava assim, não é possível, eu sou a única mulher DJ? Não é possível, cadê as outras mulheres DJ? Cadê as outras mulheres, as artistas no palco? Esse incômodo delas demorou 10 anos, mas chegou lá. Então, por isso que eu acho importante, eu sempre uso esse mantra, assim, é preciso estar atento e forte, porque você vai sentir o incômodo. Você tem que, né, transmitir esse incômodo, transmitir esse questionamento, criar a condição para que esse incômodo se transforme em mudança. E aí é importante ser forte, porque tem um percurso de persistência, né? Tem um percurso ali de não abandonar esses ideais. Então, eu acho, de fato, que o momento que a gente vive, né, e ainda bem, as redes sociais, elas conseguiram trazer essa facilidade de crítica, de acesso, de discussão, de uma forma mais horizontal, que você não depende tanto de uma verdade que está sendo contada só por uma instância de narrativa. Então, hoje, qualquer um tem a capacidade de influenciar publicamente a partir do seu ponto de vista. Então, né, as pessoas vão começar cada vez mais a cobrar posicionamentos de pessoas, de marcas, de empresas, de governos, para que tenham um reflexo desse novo ideal de mundo mais inclusivo, mais diverso, de fato, né, e não tão excludente como é o reflexo que a gente vive hoje. E eu acho que tem um esforço também da gente conseguir mudar algumas coisas mais estruturalmente, que parecem que estão muito engessadas. E eu posso falar até de coisas até assim, muito bobas, né? Quando a gente fala de curadoria, a gente escolhe que artista que a gente quer no palco e a gente consegue. Se a pessoa que está fazendo a curadoria tem essa preocupação, se ela está atenta, ela nem precisa ser tão forte porque é ela que está fazendo isso.
Mas tem alguns casos burocráticos mesmo, eu digo pelo SESC, né, quando a gente contrata artistas, a gente não precisa levantar 3 orçamentos, considera-se que o trabalho do artista é um trabalho único, insubstituível. Mas nos serviços, a gente tem que levantar 3 orçamentos e escolher o melhor. E outro dia desses eu estava lá na minha gerência, onde eu trabalho, tinha uma colega minha da área de literatura no telefone, eu escutei ela falando com o pessoal do administrativo, falando, olha, esse evento que a gente vai fazer é sobre mulheres escritoras. Eu acho muito importante que a intérprete de Libras seja mulher. Como é que eu faço para conseguir isso? E a pessoa lá do administrativo falando, não, você tem que levantar 3 orçamentos, você não vai poder escolher, tudo mais. E ela estava lá ativamente, eu não sei como terminou, enfim, mas ela estava realmente assim, se esforçando para ver como a burocracia poderia permitir que a gente tentasse corrigir um desequilíbrio, né? Então, a gente tem que ser forte. Porque a burocracia, muitas vezes, vai colocar esses obstáculos para manter o sistema tal qual ele foi planejado. Então, por isso é importante questionar o sistema. Então, como essa sua colega, tá, o processo fala que é assim, mas o processo, se eu seguir o processo, não vai chegar onde eu preciso. Então, preciso questionar o processo, criar uma outra rota. Então, o processo foi pensado financeiramente, né? Isso. E para atender um interesse. E os de quem era o interesse? São outros. Exatamente. É mais do que hoje os valores mudaram e essa legislação ela não está preparada para isso. Foi o que a gente falou também numa mesa anterior, né? Que a legislação não está preparada para lidar com essas diferenças da área artística e cultural, né? E eu queria colocar mais uma perguntinha para vocês. Você me falou desse line-up desse evento, que era 100% mulher. Agora, em uns 2 meses, mais ou menos, eu fui convidada para apresentar um palco chamado Mulheres na Música, no Savassi Festival. E, na hora, eu fiquei muito emocionada, até inclusive, é um palco que a gente conseguiu gravar, captar imagens, e ele vai ser transmitido também na EBC, né, na TV Brasil, enfim. Mas, na hora que eu cheguei lá para apresentar o palco, eu fiquei pensando assim, falei, gente, mulheres na música, mas só a protagonista era mulher. A banda toda não era de mulher. Eram 3, na verdade, 3 eventos seguidos. Só a última banda, que era composta integralmente por mulheres, me deu um branco aqui que eu não estou conseguindo lembrar. E eram assim, 15 mulheres no palco. Mas as 2 primeiras, as protagonistas eram mulheres e o resto da banda, homens. Eu queria até perguntar isso para vocês, se lá, em São Paulo, né, onde vocês atuam mais, se também acontece isso. Assim, as mulheres, elas primeiro buscam uma opção mulher para tocar com elas e acompanhá-las e não encontram, ou isso não é pensado? Bom, acho que, primeiro, eu queria colocar que isso tem a ver com aquilo que a gente está falando da diva, né? Assim, a mulher é a protagonista, mas quem está lá acompanhando ela, muitas vezes, são homens. Isso, eu tenho a impressão que a gente vê muito assim, mais na velha guarda. Tem algumas artistas que a gente fala, não, tudo bem, isso talvez seja uma questão geracional, tudo. Mas, hoje em dia, eu acho que a gente tem cada vez mais mulheres líderes que procuram mulheres para tocar. Nós temos questionado homens que são líderes de banda para falar, sério, você não achou uma mulher para tocar com você? Né? E o Instrumental Sesc Brasil, que a pessoa que faz a programação está aqui, a Renata Celano, ela vai falar amanhã numa mesa, a gente sempre se preocupa, né, Rê, em ter mulheres protagonistas e mulheres na banda, como musicistas acompanhantes, tudo. Isso tem a ver com o que eu estava falando também de você ter que ser genial, né? Porque várias vezes a gente assiste um show e tem lá um baterista normal, assim, X, né, assim, mediano. Dificilmente você vê uma mulher baterista mediana. Para você ver uma mulher baterista, ela tem que ser uma baterista sensacional, ela tem que ser incrível para conseguir estar naquele lugar. Se ela é uma baterista normal, ela vai ser criticada, em primeiro lugar, né, porque não está fazendo nada demais. E ninguém fala, nossa, o baterista lá do... Não vou citar nenhum nome. É que, recentemente, eu fui num show que eu achei que o baterista não estava fazendo nada demais. E ele estava lá, no palco, tocando, normal, está tudo bem, é isso que ele estava fazendo, né, era esse o trabalho dele. Mas eu tenho, sim, sentido um movimento, assim, tanto de mulheres que fazem questão de ter mulheres acompanhando, mas, inclusive, de homens que estão começando a colocar mulheres, instrumentistas, tudo. Em geral, são essas geniais, né? Assim, elas são incríveis. Não, eu não tenho visto ainda homens colocando mulheres que são musicistas normais, como os homens que tocam com eles, né? Mas, pelo menos, esse movimento tem acontecido, sim, eu acho que cada vez mais forte. No SESC, pelo menos, eu vejo isso muito forte, mas também tem sido uma preocupação nossa. A gente fala isso para os artistas. Assim, agora mesmo, no SESC Jazz, vários músicos que me procuraram, mandando as bandas deles, eu falava, nossa,
Você não achou nenhuma mulher para tocar com você, você não achou nenhuma pessoa negra para tocar jazz. Jura, né? E a gente tem percebido, sim, resultados sobre isso. Assim, às vezes, do nada, eles me escrevem, olha, Pri, coloquei aqui não sei quem na minha banda. Né? Puxa, que bom, que legal, parabéns. Mas eu acho que, por isso, essas iniciativas são tão importantes como o WME, que, inclusive, eu não sei se todo mundo aqui conhece, está agora com votações. Elas vieram maravilhosas, e elas estão agora com a votação. Isso. E estão agora. Andrea Round estava ali agora há pouco, com o link aberto para votar. E está com a votação agora, e assim, é incrível como elas, a partir de uma premiação, começaram com 50 mulheres indicadas, em categoria como artista do ano, o álbum do ano, a produtora musical do ano, DJ do ano. Agora, são mais de 3.000 mulheres que tem no banco de dados, que já foram indicadas, que já foram reconhecidas. Isso é importante porque, quando você reconhece uma mulher, não é só aquela mulher que está sendo reconhecida, mas um monte de outras mulheres que vão olhar e falar, é possível também. Então, você muda a dinâmica do mercado, né? Você cria uma ação que é educativa também, né? Você abre perspectivas. Então, eu tenho sentido uma mudança nessa perspectiva, né? De mais intenção de procurar ativamente. Então, artistas que são líderes de uma banda, de um grupo musical, espera aí, deixa eu questionar, por que eu tenho só homens na minha banda? Cadê minhas manas? Porque, na hora que a gente está entre pares, fica mais interessante a conversa, fica mais fluida a conversa. Né? Então, eu acho que iniciativas como essas, elas ajudam a dar caminhos, ajudam a apontar como possibilidades para... Não, eu consigo substituir esse baterista mediano por uma mulher foda, né, que vai cumprir esse papel dentro da minha banda. Então, acho que tem tido uma mudança a partir dessas iniciativas. Assim. Nós temos homens na plateia também, né? Mas, assim, só para dizer, quando é um homem que vai formar a banda, é bom que ele também tente, né, buscar isso. Não só as bandas que têm mulheres como protagonistas. Estou achando que esse microfone aqui também. Então, não só as bandas que têm mulheres como protagonistas, mas os protagonistas homens também podiam tentar incluir mulheres, né, entre o grupo de instrumentistas. Queria abrir para perguntas. Alguém quer direcionar alguma pergunta para a Priscila ou para a Fê? Fernanda. Vamos, gente, vamos interagir aqui com essas mulheres maravilhosas. Olha lá, chegando. Vamos aproveitar, né, que tem tanta gente bacana aqui de vários lugares do Brasil. A minha pergunta é no sentido de trazer até como exemplo, né, a questão da Natura. Tem o edital Natura Musical, tem a Casa Natura Musical. O que incentivaria, né, esse tipo de processo com que outras marcas também pensassem em criar projetos dessa forma? Porque, como você falou, né, a questão da diversidade e inclusão, às vezes fica muito no discurso e tudo mais. Consciência negra, Dia da Mulher e tal. Tipo, fazem ações pontuais, às vezes investem só no marketing. Então, o casting tá lindo, super diverso, mas você vai ver a agência, a ficha técnica, só tem pessoas brancas. Ou, pelo menos, as pessoas negras não estão em cargos de liderança. Então, esse investimento mesmo que a Natura fez é algo tão potente, que já impactou tantas carreiras, e tantas outras marcas poderiam se inspirar nisso, mas elas continuam só investindo em projetos pontuais. Então, o que falta para isso? Olha, eu acho que tem algumas alavancas dentro dessa sua pergunta que podem fazer alguma mudança. Acho que, primeira coisa, sim, os decisores de marketing estão ali para decisões de marketing. O que isso significa? São decisões de muito curto prazo que vão gerar, em geral, a visibilidade da marca para a experimentação de produto, para vender mais. Então,
de maneira geral, as empresas e a liderança que está ali tomando decisões, ela está com uma mentalidade que é deste marketing mais tradicional. E aí eu acho que vem uma alavanca que é quase didática, nessa perspectiva de apresentar um outro caminho, com muito embasamento de dados, do porquê aquilo vai fazer diferença. Por que patrocinar, por exemplo, agora, né, mês da consciência negra, aparecem um monte de marcas querendo patrocinar pequenos eventos que acontecem só em novembro, mas a questão da negritude ela tem que ser discutida e celebrada durante todo o ano. Como você, enquanto, né, líder de um projeto, demonstra isso para uma empresa? Talvez dentro do seu projeto você possa criar ações que tenham sustentação ao longo do ano inteiro. Consiga trazer, a partir do seu projeto, dados que vão gerar insights de marketing, insights de narrativa, de criação, para depois conseguir brifar a sua agência de publicidade, desenvolver outras iniciativas ao longo do ano. Então, para mim, acho que tem a alavanca de pensar dentro dos projetos como você facilita para o gestor de marketing, o gestor da marca, compreender a importância da sua iniciativa para além daquele momento pontual. Como a sua iniciativa consegue construir um lastro de conversa, de relevância, de conexão emocional ao longo do tempo, e não só dentro daquele período, né? Então, mês das mulheres também. A gente vê um monte de festivais que aparecem, um monte de iniciativas pontuais. Como é que a gente constrói essa conversa durante mais tempo, né? Então, acho que tem essa alavanca de criar, de alguma forma didática, um processo de letramento, né, dos próprios profissionais de marketing e de marca, de observar esses projetos culturais para além da ação efêmera, mas do impacto, legado, o que vai sendo construído a partir daí. Acho que tem essa gestão de informação, gestão de dados dos projetos, que eu tenho observado também como uma grande oportunidade, né? Projeto cultural tem uma capacidade de mobilizar gente, mobilizar paixões, tem um caldeirão de insights, de comportamento, de tendências, de conversas, que as marcas pagam milhões em institutos de pesquisa e não chegam nessa qualidade de conversa. Então, também, como o seu projeto pode oferecer um ambiente que as marcas também possam beber, num ambiente de inspiração, de referência, de tendência, que vai também trazer insights para mudar a estratégia da marca, a estratégia de publicidade, de comunicação. Então, eu vejo como alavancas de pensar o seu projeto para além da entrega pontual, mas, de alguma forma, um pouco mais estendida, que vai facilitar o resultado que o gestor de marketing, o gestor de marca, tem para entregar no final. Então, iria um pouquinho por aí. Alguém mais, gente, quer comentar, fazer uma pergunta? Renata. Bom dia, né? Bom dia. Fiquei pensando aqui, dentro dessa questão da produção, nas musicistas, nos músicos que também se produzem, né? Essa é uma questão, uma tendência que a gente vê até um pouco pelo fator econômico, que foi tão falado aqui, né, no primeiro momento aqui sobre produção, e às vezes também porque é o primeiro movimento da pessoa para se produzir, né? Assim, é só deixar essa questão como um ponto aí que eu acho que é uma realidade no mercado também, essa interface entre produção e o artístico não é tão separada assim, né, muitas vezes. Mas o que eu ia perguntar mesmo é o seguinte, a produtora é aquela pessoa que faz uma ponte entre a captação de recursos, a gestão de carreira, a comunicação, a técnica, né, a parte técnica também. E vocês,
ao longo da carreira de vocês, lidaram com várias pessoas de produção. Efetivamente, o dia a dia de vocês é nesse sentido. Então, a minha pergunta é, o que vocês apontam como qualidade de um bom trabalho de produção? O que é essencial? O que vocês veem como essencial? Para quem quer começar a produção, a fazer produção, ou para quem já faz produção, mas que vocês entendem que isso é super importante assim, para se considerar, assim, para se fazer um bom trabalho de produção. Obrigada. Bom, pelo menos estando do lado de alguém que está na instituição, né, acho que, em primeiro lugar, é saber fazer uma boa comunicação entre o artista e o contratante. E conseguindo realmente fazer uma mediação entre o interesse de ambos, né? Assim, é muito ruim quando você tem um produtor que diz sim para você o tempo todo e você sabe que às vezes o artista pode estar sendo prejudicado, e também o contrário, né? Quando você precisa que uma questão seja resolvida, e, em vez de fazer a mediação, esse produtor assim, não percebe a importância de ter uma mediação com a instituição e acaba prejudicando até o artista, às vezes, tentando defender os interesses dele. Mas eu acho que, para além disso, a produção envolve, como você disse, Renata, muitas esferas. E a pessoa tem que saber delegar. Ela tem que... Ou ela tem que ser uma pessoa incrível que vai dominar absolutamente tudo, né? Ou, como você disse, no caso de um artista, por exemplo, que está fazendo sua própria produção, é uma pessoa que ainda está numa produção que não está profissionalizada. Então, ele vai ter mesmo que dar conta de muitas, muitas coisas, sem muitas vezes ter condições nem de delegar e nem de ser um especialista, né, em todas essas áreas. Então, assim, na verdade, acho que teria que ter uma dica para cada ponto, né? Por exemplo, quando você vai fazer o primeiro contato para vender o trabalho do artista, tentar ser claro e objetivo sobre o que esse artista faz, porque às vezes a gente recebe umas propostas que você não sabe se é um cantor, se o trabalho é instrumental, se é de canção, se é um trabalho autoral. Não, às vezes você não sabe mesmo, você não sabe se é autoral, se são releituras, se é instrumental, se é canção, se é samba, se é jazz, você não sabe nada. Você recebe um material dizendo que ele ganhou o primeiro violão de sua avó aos 5 anos de idade. Isso é muito comum, mas você não sabe o que é. Fala, mas o que é? O que está sendo apresentado, né? Então, assim, talvez focar muito, assim, ser muito objetivo, assim, o que eu estou oferecendo? Estou oferecendo um show instrumental com releituras de obras de, sei lá, assim, ser muito claro nisso. Então, isso talvez, assim, nesse primeiro contato. O outro, ser muito claro e honesto quando for tratada a disponibilidade de datas. Que acho que a gente lá no SESC é comum se eu consultar uma produção e falar, esse artista tem data para o dia tal? O produtor, às vezes, assim, querendo muito vender aquele show, fala que sim. Aí você vai lá, prepara toda a proposta, etc., apresenta para a GEAC, que, no caso, é onde eu estou agora, assim, apresenta para uma instância superior, essa instância aprova, e aí, quando você volta nesse produtor, descobre que, na verdade, ele não tinha data, porque ele vai estar viajando nesse dia, mas a pessoa disse sim porque não queria perder o trabalho, não foi por nenhuma... Mas, às vezes, vale mais a pena você demorar um dia para responder e verificar a agenda com o artista e ter certeza de que ele tem mesmo essa data, do que se queimar desse jeito, porque aí, assim, fica muito complicado para o programador lá da unidade, que levou tudo aquilo para frente, e agora ele está com a data vazia, ele vai ter que levar de novo, vai ter que dizer que, olha, aquele artista que eu levei, eu estava enganado, não tem a data, não vai mais acontecer. Assim, é um transtorno grande. Então, enfim, acho que acho que para cada pequeno ponto do que é o trabalho de produção, que é um trabalho complexíssimo, teria uma atenção específica, né? Mas aqui eu estou falando, assim, de produção muito no geral. Então, já que o tema aqui a gente falar dessa questão da presença feminina, e eu acho que também de outros grupos minorizados, né? Eu acho também importante, já que estamos falando disso, que essa pessoa que esteja na produção e que vai delegar, e que vai ter uma equipe de técnicos, vai ter uma equipe de divulgação, uma equipe de fotógrafo, enfim, que esteja sempre atento, então, à diversidade dentro da sua equipe, né? Assim, o tempo inteiro. E mesmo assim, saiba como aconselhar o seu artista, assim, que o seu artista seja um homem branco, mas que consiga aconselhá-lo a também estar atento a isso quando for montar a sua banda. Enfim, acho que tudo isso que nós já dissemos agora. Você quer complementar, Fê? Eu acho que tem tudo isso que a Pri trouxe. E eu complementaria, acho que a Cris Nega-Cleo comentou no recado final, continue estudando, estude sempre.
Então, um processo de aprendizado contínuo. Assim, o trabalho de produção ele nunca está estanque, né? Ele está sempre em desenvolvimento, sempre em evolução, porque ele vai mudar de acordo com os diferentes cenários, os diferentes contextos. Então, eu acho que são dois recadinhos aqui que eu observo que podem ser interessantes. Acho que esse processo de aprendizado contínuo, então, de estudar, de observar o que está mudando, né, o que você aprende com o que está mudando. Então, as pautas de inclusão e de diversidade não tem volta. O que você aprendeu com isso e como você está colocando isso, de fato, nos seus processos, no seu projeto, né, como você está refletindo isso na sua produção cultural. Então, acho que aprender, esse aprendizado contínuo, não só sobre essas questões, né, de sintomas da cultura que vão mudando e você tem que reagir, mas de técnica mesmo, de, né, muitas vezes burocracia, de planilha, então tem que ter muita consistência, né? O trabalho de produção cultural ele envolve muita consistência, muita profundidade, que é da criação, do planejamento, a gestão, a implantação e depois retroalimentar com toda a avaliação do que performou, não performou, para aprender de novo, né, e reagir de novo. Então, primeira coisa, esse aprendizado contínuo para trazer consistência na proposta. Senão, eu sempre falo assim, se não parece espuma, né, você está vendo um projeto que é espuma, ele não tem a consistência, não tem a fluidez, né, de algo que vai trazer algum impacto relevante. E a segunda coisa que eu acho que a Miki trouxe até na fala anterior, que é criar redes, né? Assim, o trabalho ele não precisa e não deve ser solitário. Porque muitas vezes a gente tem uma grande ideia e a gente entra nesse looping narcísico, né? De, nossa, eu tenho uma ideia que é genial, só eu pensei nisso, e eu estudei muito, e estou fazendo aqui, é o melhor projeto. Mas, na hora que você coloca isso em xeque, né, e traz algum aliado, alguma pessoa para, né, deixa eu te contar a minha ideia, sempre vai ter uma possibilidade de melhora, sempre vai ter uma tradução diferente daquilo que está na sua cabeça, ou uma estratégia diferente de alcançar o seu objetivo. Então, também ter uma rede de parcerias, de cumplicidade, né, de troca, ela pode alavancar, de fato, esse trabalho de produção para conseguir, inclusive, ir além do que você está visualizando como uma possibilidade. Então, acho que esse aprendizado contínuo, e você ter uma rede próspera e muito cúmplice, né, dessa sua jornada, pode ajudar a trazer um resultado realmente muito bom. Acho que temos mais 2 perguntas ali. A gente tem mais 2 perguntas e 10 minutos. Vocês virem nos 30. Nos 20, 10. Nos 10, se virem nos 10. Não, é bem breve, assim. Pri, é sobre os programadores. Onde eles vivem, o que eles comem, para onde eles vão, onde estão essas pessoas, me fala, me dá... Ai, já gostei, ó, já viu? É isso, gente, network é vida. Porque, assim, quem trabalha com produção... A gente faz Brisaflow o tempo todo, então você tem mesmo. Olha, adoro. O que acontece? Né? Assim, os pequenos produtores, os artistas, né, que não têm tanta visibilidade. Né? Aqui em BH, nós ainda vivemos um certo conservadorismo. Né? Quem vive de arte e cultura aqui, às vezes, não consegue acessar os grandes teatros. Né? Chegar a Rio, São Paulo, então, assim, a saga, né, dos artistas, dos produtores. Então, assim... vamos torcer para melhorar, oxalá abençoe. E aí eu fico pensando como, né, acho que você já, na sua fala, você já sinalizou, né, quando você coloca a questão da comunicação, então, de fato, você ter um material que seja vendível, né, que seja atraente, objetivo, que salte aos olhos, né, dessa pessoa. Você também já colocou alguma questão, que é a questão do network, dos contatos, né, mas, assim, o que mais? Eu estou fazendo a minha listinha aqui, porque realmente é um desafio. Ó, eu vou falar rapidamente, que a gente tem super pouco tempo, como funciona a programação no SESC. Então, em primeiro lugar, as unidades... Pode responder 2 perguntas em uma? Ai, desculpa. Não, porque aí já responde, porque eu vou complementar exatamente uma questão que é, assim, eu trabalho já com a Rede SESC desde 2016. Com várias bandas, trabalhei com Black Hill, vários artistas, enfim. Só que eu passo por uma questão que é,
planilha orçamentária, que ela mudou de um ano para o, né, da pandemia, agora não é a outra, e eu estou tendo que reaprender aonde eu encaixo, qual é a planilha que eu mando para a unidade corretamente. E eu acho que uma das coisas que ficaria muito fácil para a gente, que é produtor, é se tivesse algum... o ABCD mesmo do SESC. Olha, gente, tipo de material que a gente recebe, procura colocar isso no corpo do e-mail. Aqui está um modelo de planilha do tipo que a gente, do que a gente gostaria de comprar. Então, até mesmo para a gente, como produtor, sentar com o artista e falar assim, olha, nessa unidade aqui, em Campinas, eles vão pagar um cachê de, no máximo, R$10.000. Estou dando um exemplo, tá, gente? De, no máximo, R$10.000. E, assim, não vai dar para trazer uma banda de 10 pessoas, de repente manda um solo, e os custos, X é por nossa conta e X é por você. Eu sei que muda muito de acordo com o artista, mas isso já facilitaria muito o nosso caminho, sabe? De como apresentar uma proposta melhor sem ficar batendo, devolvendo. Acho que uma parte do que você perguntou é muito fácil de responder, a outra parte nem tanto. Bom, então, acho que, em primeiro lugar, é bom saber que no SESC São Paulo, assim, o SESC é muito diferente em cada estado, gente. São empresas diferentes. Tem estado... A gente quer o SESC São Paulo mesmo, que é o maior contratante do país. Ok. Porque o SESC daqui é muito bacana e faz muitas ações legais, mas não é de ocupação como acontece no SESC São Paulo. O SESC São Paulo é uma rede de centros culturais voltado para isso. As unidades têm autonomia de criar suas próprias programações. Então, vai ter uma pessoa ou uma equipe em cada unidade que vai desenvolver seus projetos, pensar, eu quero fazer um projeto sobre samba, eu quero fazer um projeto sobre hip-hop, eu quero fazer um projeto, ou dois ao mesmo tempo, seja, né? Então, ela vai criar seus próprios projetos ou programações avulsas, que não fazem parte de projetos, e vai enviar para a administração central, que é onde eu estou, as suas propostas de programação para uma avaliação, uma análise, etc., tudo, e receber uma devolutiva sobre. Então, em primeiro lugar, que é a parte talvez mais complicada, que é a planilha que ela falou, não a planilha de custos, a outra, de contatos. É necessário você mandar as suas propostas para cada unidade. Só que outro ponto importante, gente, é que os técnicos de programação das unidades, e eu já estive nesse lugar, né, em várias delas, eles recebem cerca de 80 e-mails por dia. Não é modo de falar, não estou falando assim, 80 e-mails por dia, assim, como quem está falando um número absurdo. São realmente 80 e-mails por dia. Então, se você manda, em primeiro lugar, um e-mail imenso, que você vai falar só no fim o que você está oferecendo, ou um e-mail com 20 anexos, o tempo que a pessoa vai ler um e-mail com 20 anexos, ela lê 20 e-mails, entende? Então, eu mesma, quando eu recebia um e-mail, às vezes, sei lá, com 8 anexos, e eu tinha lá 49 e-mails não lidos, enfim, você acaba falando, bom, deixa eu deixar isso para depois, eu vou para os outros primeiro, né, que vão ser mais rápidos, e aí eu deixo esse para o fim. Então, assim, eu recomendo que sejam muito objetivos no que vão colocar, e outra, que verifiquem se a unidade para a qual você está oferecendo esse trabalho, ela pode receber esse tipo de trabalho. Se você está oferecendo um trabalho que é para palco italiano, que vai ter uma super luz, uma projeção complexa, etc., não adianta oferecer para uma unidade que não tem teatro. E aí você vai estar só aumentando a quantidade de e-mails que aquele coitado vai receber. Então, em vez de receber 80, ele vai receber 81. E esse 1 vai, de repente, atrapalhar, fazer ele não perceber um e-mail que era importante, até que ele deveria ter visto, e é um e-mail que nunca se relacionaria com a programação dele, né? Não tem a ver. Não tem... Então, assim, tentar olhar um pouco qual que é o perfil de cada unidade, tudo. Eu acho que dá para a gente ser claro, sim, sobre o que a produção paga e o que o SESC custeia. Então, a gente paga hospedagem, a gente paga passagem, a gente tem equipe, todos os equipamentos de som, a gente tem uma equipe técnica, mas é importante levar o seu próprio técnico de som também, né, porque é quem conhece o trabalho, tudo. A gente aluga o piano, tem algumas coisas que são muito claras. Agora, isso que você me perguntou de, nessa unidade eles têm um teto X, isso realmente não tem como, porque não é assim que funciona, né? As unidades têm um orçamento, que são elas que solicitam, na verdade, e elas vão dividir esse orçamento como desejam. Então, elas podem ter planejado, olha, no ano que vem, eu vou fazer um mega projeto de hip-hop, então eu vou ter um orçamento X destinado a isso. Aí, o restante do meu orçamento, eu vou dividir entre isso e aquilo. Então, é essa unidade que vai saber como ela está gerindo o seu próprio orçamento, né? Isso não é uma coisa que está preto no branco mesmo. Agora, acho que uma coisa que é importante dizer, gente, é que, a
A gente acha importante trabalhar com novos produtores. As unidades são orientadas a isso. Não trabalhem sempre com os mesmos. Procurem novos produtores, né? A gente precisa de mais gente no mercado. Às vezes pode até ser que dê um pouco de trabalho, porque a pessoa nunca fez isso, então ela vai demandar mais explicações, tudo mais. Mas vale a pena formar mais gente, ter uma diversidade maior. Quando a gente mesmo precisa chamar algum produtor para fazer algum... Sei lá, a gente está trazendo alguém... No Sesc Jazz, a gente faz muito isso, traz pessoas de fora, precisa de um produtor local. A gente sempre procura pessoas diferentes, mulheres em geral, pessoas negras. A gente sempre tenta, né, assim, ter a maior diversidade possível, mas saibam que existe essa preocupação. Assim, não é verdade que o Sesc só contrata sempre a mesma panelinha, de jeito nenhum. A orientação é contrária, e a gente está lá, muito honestamente, tentando fazer o melhor trabalho possível, né, assim, apesar de tudo. Obrigada. Eu queria só complementar um pouquinho, reforçar a fala que... Priscila, isso. A gente está falando de programação, não especificamente de espaço, não especificamente, por exemplo, de rádio, que é o meu caso, mas eu queria dar uma dica também para complementar isso, baseado no que você falou, que é o seguinte, essa coisa de mandar e-mails com muitos anexos, de preferência, gente, mandar no corpo do texto, e bem objetivo, né? Assim, o material chegar para a gente de uma maneira que facilite a nossa leitura, inclusive o assunto está bem definido, porque a gente também recebe muito material com anexo e, assim, às vezes assim, a gente não tem internet que abre. Então, não dá nem tempo de ficar abrindo o anexo e, às vezes, a gente acaba desistindo. E a outra questão... No caso da rádio, com o nome do arquivo, né? O nome do arquivo, exatamente. Se for mandar música, no caso nosso, da Rádio Inconfidência, que só toca música brasileira há 45 anos, mandar em MP3, que a gente só trabalha com MP3. E a outra coisa também que, às vezes, cria uma certa desorganização interna, porque, às vezes, o mesmo assessor de imprensa manda para vários programas e produtores simultaneamente. Aí a gente vai trabalhar com uma pauta, quando a gente vê, o coleguinha já marcou no dia anterior a mesma pauta, e a pauta cai, e a gente tem que correr atrás de outra. Então, sempre manter esse contato de comunicação com a instituição bem transparente. Ser muito claro sobre isso. Ser muito claro. Você pode até mandar para todos, mas assim que você confirmar com um, fala, olha, já marquei com fulano, obrigada, porque senão a gente costuma trabalhar 3 vezes a mesma pauta e não pode colocar no ar a mesma pessoa de manhã, de tarde, de noite, tem que cair e a gente fica na mão. Não pode colocar o mesmo artista em 2, 3 unidades da capital no mesmo mês. Né? A gente porque vai também a gente não trabalha com jabá, né, gente? Pelo menos assim, eu tento abrir o máximo possível, privilegiar o máximo possível de pessoas que às vezes, né, entram em contato com a gente. Se às vezes não consigo atender, é por falta de braço mesmo, porque empresa pública, equipe pequena e cada vez mais pequena, como eu disse, o último concurso foi em 2004. Não entra ninguém, só sai gente. Então, a gente tenta fazer milagre, mas tentamos também atender o máximo possível de solicitações. Mas essas coisas ajudariam muito, facilitariam muito. A gente volta daqui a pouquinho, então.